Bem-vindos ao tutorial do sistema Ranor. Nesse vídeo vou estar explicando sobre o módulo Cadastro, a parte de usuário. Vamos aqui em Cadastro e selecionamos a aba Usuário. Aqui é onde criamos os usuários para cada cliente, no caso para esse nosso cliente de teste. Você pode criar apenas um usuário ou vários. Vou dar um exemplo. Para uma empresa que várias pessoas acessam, é interessante você criar um usuário para cada um, pois você consegue ter o registro de log, saber o que cada um realizou dentro do sistema. Eu vou estar selecionando aqui o nosso teste, né, que é o Júnior, e vou estar clicando em novo para a gente estar dando início ao usuário dele. Vamos selecionar o perfil. Aqui no usuário, ele vai visualizar somente o que está dentro do cliente dele, então, que é o padrão para praticamente todos os clientes. A gente sempre cria como usuário. O operador aqui é um acesso que libera todos os clientes, menos o relatório de financeiro, porém, aqui ainda é necessário você liberar todas as permissões. O administrador, que vem com o acesso a todos os clientes e praticamente todas as opções. E aqui o último de motorista. O motorista, no caso, ele vai estar verificando praticamente só a parte do aplicativo, que seria do veículo que ele vai dirigir, né? Um acesso que tem bastante restrições. Aqui no franquia e matriz é uma opção também que ele pode criar, né? Na verdade, ele é um novo administrador da plataforma, porém, ele não vai verificar o que tem no administrador. É como se fosse, eu tenho a minha empresa e abri um franqueado. Aí eu vou liberar esse acesso para ele, que ele vai criar tudo isso daqui do zero. Os que são os meus clientes do ADM, ele não vai conseguir visualizar. Ele só vai conseguir visualizar o que é dele e eu, como administrador, consigo verificar todas as opções, tanto os meus quanto os clientes dele. Vou estar selecionando aqui de usuário, porque ele é um cliente do comum, o nome. Aqui vou estar colocando o e-mail dele. E aqui nós colocamos o login e senha, que é onde ele acessa o sistema. O que você criar aqui é o que ele vai utilizar para acessar o sistema na tela de login. Vou colocar a senha mesma, Júnior. Até porque é só um exemplo, né? Um login de teste que nós estamos criando. Então a gente está criando aqui o login dele. Aqui você pode estar adicionando uma foto do cliente, caso ele tenha, ou depois ele pode fazer isso no perfil dele, como nós já mostramos em outros vídeos. Agora vamos começar aqui a parte de permissões. O dashboard, onde ele vai ter acesso àquela tela gerencial do início, que é bom liberar. Visão, para ele ter acesso ao mapa. Aqui, cadastro estoque nunca será liberado para cliente normal, até porque é uma coisa de administrador. A única coisa que você pode liberar, no caso de uma empresa onde vai administrar vários logins, seria aqui no usuário. Agora a gente vai aqui embaixo, porque o cadastro é você cadastrando os clientes, os veículos e os usuários. Aqui no estoque você vai cadastrar os chips do equipamento e os periféricos, caso tenha, né? Aqui por isso que eu falei, do usuário você pode até liberar, porque ele só vai ter acesso ao que é o perfil e o cliente do Júnior. Do resto ele não vai ter. Agora vamos aqui aos relatórios. O de histórico mostra os locais onde o veículo passou, incluindo a velocidade, o tempo ligado e a velocidade máxima e a distância que ele percorreu também. Isso aqui é interessante liberar para cliente. No parada e deslocamento, mostra os horários que o veículo ficou ligado e desligado, com o tempo total de deslocamento do dia. Manutenção, ele verifica as manutenções que foram realizadas para a frota. Aqui o de logística, ele acompanha o percurso dos ônibus das duas fazem durante os trechos urbanos, né? Quais foram os pontos que eles passaram. O de ponto, que é para verificar exatamente quais foram os pontos onde o veículo passou. O de cerca, que ele vai mostrar as cercas que o veículo passou, incluindo o horário que ele chegou e que ele saiu, e a duração. Evento, mostra que os veículos não respeitaram. Aqui para a empresa é um relatório bem interessante para ele ver, pode ver velocidade, controle, se ele passou em todos os locais, a rota, todas essas informações. A parte aqui de jornada e motorista, para ver o dia a dia do motorista, né?
quanto tempo ele dirigiu, que horas ele iniciou, que horas ele parou, todas essas informações. Troca manutenção, também relacionado aqui à parte para verificar dele. O de entrega, que seria vinculado ao aplicativo e ao login de motorista. Checklist, para verificar se o carro está tudo ok, se o caminhão está tudo ok, a moto, todas essas informações. Aqui são os pontos para o cliente ter acesso a criar os próprios pontos. Cerca, para o cliente criar as próprias cercas dele. Seriam, na verdade, funções mais interessantes para a empresa, eles que acabam utilizando mais. E rota, para eles estarem criando rota também. O evento, aqui onde eles têm acesso a criar a parte de evento. A manutenção, que esse também é interessante liberar, que eles podem estar criando as manutenções deles. Motorista e jornada, que é para criar todos os motoristas da frota, né? Vínculo, para colocar o vínculo do veículo com o motorista sem os dispositivos, no caso um teclado de forma manual. Entrega, para verificar as entregas que foram executadas. A parte de multa, para lançar as multas para os motoristas. E aqui o checklist, para ele criar o checklist antes de sair para fazer a viagem. No logística aqui, e aqui para você acompanhar a viagem, também são interessantes para empresas. E aqui esse é muito importante, comandos, aqui principalmente esse de bloqueio. No bloqueio, você pode liberar para o seu cliente ter acesso, porém é sempre importante estar muito bem redigido no contrato que ele tem, quando ele enviar o comando, o veículo vai estar bloqueando. Pode ser numa rodovia, numa estrada, então por isso tem muita cautela com a liberação do comando de bloqueio. A parte de setup, aqui para ele ter acesso a algumas informações. Cerca bloqueio, na verdade vai criar uma cerca onde se ele sair o veículo bloqueia automaticamente. E aqui que nós não liberamos para cliente para ver os logs dos usuários, parte de integração caso você queira adicionar um volume alto de veículos, o coletor para ver o que está caindo dos equipamentos que ainda não foram cadastrados ou se ele está caindo com uma string diferente. E remoto para ele fazer o download para caso precise de um suporte. Aqui os e-mails e alertas, variáveis que nem bloqueio e bateria, e a parte de telemetria e manutenção, que ele já cria praticamente automático aqui o de bateria. Quando você remove o equipamento, ele sente uma violação de bateria, ele já manda automaticamente. E aqui as permissões. No caso, e como esse cliente só tem um veículo, eu posso liberar para ele não visualizar. Um exemplo melhor do que seria isso. Eu tenho 10 veículos na empresa. Um setor, ele só pode visualizar 5. Então eu bloqueio os outros 5 para ele só visualizar apenas o que é devido a ele. O outro tem que visualizar 9. Então você bloqueia somente um para ele visualizar o restante. Aqui no meu caso, como é dele mesmo, eu vou deixar ele liberado, porque ele tem que visualizar o veículo. Por fim, clicamos em cadastrar. Ok. Aqui a gente pode clicar na linha desse usuário, fazer alguma alteração, tirar ou acrescentar algum acesso e clicar em alterar. No meu caso eu não vou estar mexendo nele. Lembrando, você pode criar mais usuários para o Júnior, Vamos supor, ele quer um usuário para ele, para a esposa e para a filha. Então ele pode criar 3 usuários também, caso ele solicite. Para deletar é bem simples, clicamos aqui na lixeira e confirmamos. Eu vou deixar o meu aqui ativo. É extremamente importante lembrar que para cada cliente você precisa de pelo menos um usuário. Mesmo que você não passe para o cliente, ele tem que ter um usuário cadastrado. E aqui nós encerramos praticamente a etapa inicial de cadastro. A gente cadastrou o chip, o equipamento, o cliente, o veículo e por último o usuário. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco.